A mãe natureza ataca todos no local. Mas será que é só a natureza? Vamos voltar um pouquinho no tempo? Que tal 124 anos atrás? Nikola Tesla foi um inventor com mais de 300 patentes, engenheiro eletrotécnico e visionário, conhecido por suas contribuições revolucionárias no campo da eletricidade e do eletromagnetismo. O objetivo de Tesla era criar um sistema global de transmissão de energia e comunicação sem fio. Como isso funcionaria? A torre usaria a ionosfera, camada condutiva da atmosfera, para transmitir energia através do planeta Terra. Tesla pretendia enviar eletricidade e dados para qualquer lugar do planeta. Mas o que é a ionosfera? A ionosfera é uma camada da atmosfera terrestre que contém cargas elétricas, com íons e elétrons. Ela está localizada entre 60 e 1000 km de altitude. É uma região dinâmica que cresce e contrai de acordo com a energia que absorve do Sol. É muito ativa e desempenha um papel importante em vários fenômenos naturais. É responsável pela propagação de ondas de rádio, contribui para a formação de auroras, absorve radiação solar e influencia a climatologia. Em testes locais, Tesla iluminou lâmpadas sem fios a cerca de 30 metros dessa torre. Por que Tesla não concretizou a transmissão sem fio em larga escala? Primeiro, a infraestrutura da época não suportava sistemas de alta potência. Segundo, seus projetos eram caros demais e investidores desistiram. E por último, a indústria apostou em redes de fios, mais práticas na época, e em sistemas de rádio de Marconi. Apesar de nunca ter alcançado a transmissão global de energia, seus princípios são usados hoje em carregamento sem fio de celulares e carros elétricos, ressonância magnética em hospitais, Wi-Fi e comunicação por rádio. Tesla estava séculos à frente de seu tempo e suas ideias continuam inspirando inovações. Tesla sonhava com energia livre para todos, mas seu projeto foi sabotado por quem via poder, não progresso. Em 1943, após a sua morte, documentos foram confiscados pelo FBI, pois o governo tinha medo que suas ideias caíssem na mão dos inimigos na Segunda Guerra Mundial. Décadas depois, patentes revelaram planos de alterar a ionosfera. O inventor Bernard Easton admitiu que aquelas antenas poderiam criar escudos energéticos, controlar comunicações e até modificar o clima. Mas como uma invenção para energia gratuita virou uma arma? A resposta está em segredos tão profundos que são bem difíceis de serem investigados. O projeto HARP foi oficialmente iniciado em 1993, mas sua construção e desenvolvimento ocorreram em fases ao longo dos anos 90 e 2000. O projeto foi lançado como uma iniciativa conjunta entre a Força Aérea e a Marinha dos Estados Unidos, a DARPA, que é a Agência de Projetos e Pesquisas Avançadas de Defesa, e a Universidade do Alasca. O início da construção da instalação principal foi no Alasca, escolhida por sua localização próxima ao Círculo Polar Ártico, ideal para estudar a ionosfera. Em 2003, a instalação atingiu sua capacidade operacional plena com a conclusão do IRI, um sistema de antenas de alta frequência capaz de enviar sinais para a ionosfera. O HARP foi temporariamente desativado em 2014, após o término do financiamento militar principal. Em 2015, a gestão do HARP foi transferida para a Universidade do Alasca, que reativou o programa para pesquisas civis e acadêmicas. Fontes oficiais citam que objetivos científicos do HARP são estudar a ionosfera, investigar como perturbações na ionosfera afetam comunicações por rádio, sistemas de GPS e satélites, simular fenômenos naturais como auroras boreais para entender seu impacto em infraestruturas tecnológicas, desenvolver tecnologias para comunicação submarina e detecção de mísseis, provocar guerra eletrônica para perturbar comunicação ou radares inimigos manipulando a ionosfera. Tanto a China como a Rússia têm seus projetos HARP. Ossura, instalação de aquecimento ionosférico em Novgorod, na Rússia, opera desde 1981 para estudar a ionosfera e seus efeitos em comunicações militares.
O projeto Sanya, na ilha de Hainan, na China, inclui um sistema de antenas de alta potência para pesquisa ionosférica, com possíveis aplicações em defesas antimísseis. Os teóricos acreditam que projetos como HARP, Sura e Sanya se tratam de controle climático, manipulação mental ou armas geofísicas. Vamos investigar essas teorias. Em 2010, um terremoto de 7 graus arrasou o Haiti. Satélites detectaram anomalias na ionosfera horas antes. Foi o HARP, disse Hugo Chávez. Os cientistas descartaram, mas padrões se repetiram em Sichuan, em 2008, e Fukushima, em 2011. Picos energéticos realmente coincidiram com operações do projeto. Tudo vibra em uma frequência, até o planeta Terra. Em 1940, a ponte de Tacoma desmoronou quando o vento sincronizou com a sua ressonância. O HARP não tem energia suficiente para criar terremotos e furacões, mas os teóricos acreditam que uma pequena energia no lugar certo pode aumentar os terremotos e os furacões que já estivessem se formando, tornando eles em eventos catastróficos. Eles acreditam que essas mesmas ondas ELF que abalam o solo também sincronizam com seu cérebro, o que acontece quando uma frequência militar invade seus pensamentos. A resposta envolve a CIA em um experimento chamado MKUltra. Nos anos 50, a CIA iniciou o MKUltra, experimentos para controlar mentes com drogas e hipnose. Agora, imagine isso em escala global. O HARP emite ondas na mesma faixa do cérebro, de 1 a 40 Hz. O neurocientista Michael Persinger diz que campos magnéticos fracos podem induzir alucinações. Algumas pessoas citam documentos secretos do Pentágono que confirmam que é possível alterar emoções à distância. Será? Em janeiro de 1999, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que mencionou o HARP em um contexto de preocupação com tecnologias de modificação ambiental para fins militares. A resolução pediu mais transparência e avaliação de riscos ambientais, mas não há menção explícita à manipulação de populações. Essa interpretação surgiu de teorias que extrapolam o conteúdo oficial. Em 1993, o HARP criou uma aurora artificial. Cientistas comemoraram, mas relatórios internos revelaram algo sombrio. A ionosfera refletiu as ondas de volta com força suficiente para derrubar satélites. E se em vez do céu o alvo fosse uma cidade? Tesla imaginou um mundo com energia livre, mas seu sonho foi sequestrado. O HARP é o símbolo máximo dessa dualidade, uma ferramenta que poderia revolucionar a humanidade ou destruí-la. Patentes, documentos e vazamentos confirmam que o projeto vai além do clima. Ele é uma chave para dominar o planeta do subsolo ao espaço. Em 2015, o HARP passou para a Universidade do Alasca. Opa, agora é aberto ao público, disseram. Mas os ex-agentes da DARPA admitem que os dispositivos verdadeiramente perigosos foram todos desmontados. O que sobrou é apenas a ponta do iceberg. E os arquivos sigilosos? Destruídos ou guardados para uma próxima guerra? Relatórios da ONU, da União Europeia e até da Rússia alertam: tecnologias como HARP podem desestabilizar o equilíbrio da Terra. Furacões, terremotos, manipulação mental, tudo está aí no jogo. Enquanto governos negam, um fato persiste: a ionosfera já está sendo usada como arma. É evidente que os governos não gastariam centenas de milhões de dólares para fazer a aurora boreal. Depois de todos os testes, provavelmente o HARP está agora em outro lugar, escondido dos curiosos. O HARP não é só um mistério, é um espelho. Reflete nossa ambição de controlar o impossível e o risco de perdermos tudo. Tesla acreditava no poder da ciência para o bem. Cabe a nós exigir respostas antes que o céu caia sobre nossas cabeças. E aí, gostou do vídeo? Então dê o like e se inscreva.
Vou deixar aqui um vídeo sobre a suposta descoberta de estruturas gigantes abaixo das pirâmides do Egito. Muito obrigado por ver o vídeo. Tchau!